Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Fazemos a leitura de um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 167, Legião. E perguntou-lhe, qual é teu nome? Respondeu ele, Legião é meu nome, porque somos muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Consciências sobrecarregadas em culpas e desacessos de numerosas reencarnações, não será justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Certamente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemo-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que, habitualmente, nos vemos instáveis e contraditórios, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estralhaçam a existência, e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o respeito que se deve aos desígnios divinos, e vangloriamos exigências tolas, em se apresentando o menor dos nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para acomodarmos às situações que nos favoreçam. Lição 167. Legião. E perguntou-lhe, qual é teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaria de, antes de ler essa passagem completa do Evangelho de Marcos, capítulo 5, para a gente ter uma noção do que foi narrado nessa parte recortada do Evangelho. O capítulo 5 começa assim, o título dele, O Endemoniado de Gerasa. Eu não sei se a pronúncia certa é essa ou se é Gerazá. Aí fala, ao desembarcar, no caso Jesus Cristo, um homem possuído por um espírito imundo saiu-lhe ao encontro no meio dos sepulcros, ou no meio das tumbas mortuárias. Habitava sepulcros, nem com cadeias alguém podia dominá-lo. Por muitas vezes o dominavam com correntes e grilhões, e ele fazia saltar as correntes e rompia os grilhões, e ninguém podia com ele. Passava as noites e os dias nos sepulcros ou pelos montes, dando gritos
e golpeando-se com pedras. Olha a situação dessa pessoa. Ao ver Jesus de longe, pôs-se a correr, prostou-se diante dele e, dando um grande grito, disse: Que tens comigo, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, eu te imploro, por Deus, que não me atormentes. Pois lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Jesus falava isso para ele. Perguntou-lhe: Como te chamas? Ele respondeu: Chamo-me Legião, porque somos muitos. Ele suplicava com insistência que não o expulsasse da região, que não expulsasse ele do homem e, ao mesmo tempo, tirasse ele daquela região que ele estava, que eles estavam. Havia ali uma ladeira, uma grande manada de porcos fuçando. Suplicavam-lhe: Envia-nos aos porcos, para que entremos nele. Ele o permitiu. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de 1 a 2 mil lançou-se ao lago por um precipício e se afogaram na água. Então a gente vai contextualizar essa, esse texto e avaliarmos de uma certa forma, ou em menor ou maior escala, se nós nos deparamos com situações semelhantes. Ao andarmos pelas ruas, ou mesmo dentro de nossa casa, ou de pessoas que nós conhecemos, em grau maior ou menor. E aí, essa passagem, ela traz de uma forma sublimada ensinamentos e alertas para quem quer compreender as consequências de conhecer a verdade e não querê-la enxergá-la, de não vigiar e orar. Do quadro deprimente desse irmão, relatada pelo apóstolo Marcos. Situação é esta, consequências de suas próprias escolhas, ou, de um modo particular, das nossas próprias escolhas, trazendo isso para as nossas vidas. Em não buscar pensamentos edificantes, atitudes e comportamentos superiores, ou que estejam neste sentido, pois só assim estaremos buscando extirpar, retirar, amenizar nossas falhas morais, éticas e todos os comportamentos que nos mantêm em sintonia com essa orla de obsessores, ou cegos. Essas condutas e esses pensamentos nos mantêm atrelados a essa orla ou nos mantêm cegos perante o que sabemos ser necessário melhorar, mesmo que seja em doses homeopáticas e fruto de uma humilde, mas perseverante reforma íntima. Marcos nos relata as consequências e o estado que esse homem está. Mas cabe a cada um de nós avaliar o porquê. Por que essa pessoa chegou a esse nível? E aí, no segundo parágrafo da lição 167, Emmanuel nos mostra de uma forma bastante clara o que pode nos levar a essas consequências. Então, um é o fato em si, e Emmanuel agora nos fala o que pode provocar isso, o que pode nos levar a isso. Então, nós estamos analisando, em primeiro fato, o efeito, e agora Emmanuel nos fala as possíveis causas. E ele fala bem claro: para tanto, lembremos o que o próprio Cristo nos ensina, de forma categórica e por parábola. Ele falava: devemos cortar a nossa mão ou arrancar nossos olhos, se estes forem motivos de escândalo.
Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Perdão, no capítulo 8, item 17. E eu vou ler para vocês uma parte desse versículo, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, ao reler a lição, o segundo parágrafo da lição 167, eu quero que vocês façam uma menção, ou façam um ligamento a isso. Façam uma conjunção dos textos. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura energética que seria absurdo tomar ao pé da letra. E que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, do mal. Extirpar do seu coração todo o sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer, quer dizer, ainda não valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ser servido de instrumento para uma ação má? É isso que Cristo quis dizer. Estar privado da vista do que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos, Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que compreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Então, vejamos. Muitas vezes, sabemos no que precisamos mudar. Sabemos o que tem que ser feito. Mas permanecemos, sabemos as mãos e os olhos que temos que cortar. Mas por uma série de fatos, nos omitimos. E as consequências, eu não estou falando que é isso, mas podem nos levar a isso, em grau maior ou em grau menor. E aí Emmanuel, de uma forma brilhante, fala, ao contato, eu estou lendo agora a lição que o Orlando leu, tá bom, Orlando? O segundo capítulo, o segundo parágrafo, perdão, o terceiro parágrafo. Ao contato das lições de Jesus, que é habitualmente ou frequentemente, nos vemos mutáveis ou controversos e até mesmo preferimos qual ainda somos, acreditamos na força da verdade, experimentando certos obstáculos para alargar a mentira. Olha que tapa de luvas. Acreditamos na força da verdade, perdão. Ensinamos beneficência, ensinamos o que é bom, vinculado a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos bandura em se tratando de aviso aos outros e estabelecemos ou nos mantemos encolerizados, imprevista, se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Ou seja, é bom para o outro, para mim não. Serve para o outro, para mim não. Proclamamos a necessidade de espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Muitas vezes, né, em nossa casa, achamos que merecemos trabalhos melhores e delegamos aos outros coisas que achamos que para nós não servem. Quando, na realidade, não existe trabalho ruim, ou pior, todos somos iguais perante nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamamos a necessidade de espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhes entrelaçam a existência. E estamos
prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fere de leve. Salientamos o acatamento ou o aceite que se deve aos desígnios divinos, aos ensinamentos de Cristo, e vangloriamos as exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Olha o que Emmanuel está falando do comportamento nosso. Comportamento esse que é agravado quando não nos policiamos, quando não nos inteiramos, quando não nos acercamos de bons pensamentos, quando não buscamos a caridade, o amor e o trabalho edificante. Então, meus irmãos, as consequências de posturas iguais a essas é que levam a maioria dos casos de obsessões. Obsessões em diversos graus, como nós sabemos, que podem causar até mesmo a esquizofrenia e o suicídio. E aí, ficamos assim, um pouco atônitos, porque falar dessa forma é muito difícil, né? Porque nós não queremos ouvir, nós queremos ouvir, mas fazer é outra história. Saber o que tem que ser feito, cada um de nós sabe. É só você observar quais são as suas tendências, seus pensamentos, seus comportamentos. Ali está a resposta no que você precisa melhorar. Mas muitas vezes, tomar essa decisão é difícil, nós sabemos, mas é necessário. Meus irmãos e irmãs, sabemos de nossas limitações, mas sabemos também de nossos deveres, principalmente pelo conhecimento à luz da doutrina espírita. Logo, o alerta que recebemos sobre as consequências em permanecermos iludidos e inertes diante das verdades que conhecemos. Não é fácil buscar a reforma íntima, abandonar velhos paradigmas e práticas enraigadas por erros passados e presentes. Dizer que nós não conhecemos o Mestre Jesus é uma mentira. Nós já o conhecemos, mas ainda não conhecemos a profundidade e a extensão dos seus ensinamentos. E agora já o conhecemos. Talvez esse homem não conhecia. E o restante do evangelho que eu não leio, que eu não li, depois vocês podem ler. Esse homem torna-se um pregador, difundindo o que ele recebeu para aquele povo pagão. Então, ele mudou o comportamento dele. Deus não nos condena. São nossas escolhas. Assim como são nossas escolhas lutar com fé, amor, caridade e trabalho para afastar o egoísmo, a vaidade, a mentira e tudo que nos mantém em situações favoráveis e em comunhão de pensamentos e sintonia às esferas espirituais inferiores. Perguntado no livro dos Espíritos se sofremos interferência dos Espíritos, a resposta é mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Então, por detrás do pano, ou seja, no espírito da letra dessa lição, se você não tomar cuidado, se você não procurar melhorar, não tem jeito. Pode acontecer isso? Pode. Vai acontecer isso? Deus queira que não. Mas estamos suscetíveis a isso. Inúmeras vezes nos foi ensinada a força do pensamento. Uma vez a Ana Flávia me falou, eu lembro dessas palavras certinhas dela. Se você pensa em uma coisa mais 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, pode saber.
tem interferência. Se eu estou enganada, Ana Flávia pode até repetir isso depois. Finalizo ou encerro aqui a minha, aquilo que eu tirei de proveito para mim dessa lição, para mim mesmo, de uma forma maior ou menor. Como eu me assemelho ao endemoniado de Gerasa. Como eu, Marcos, me assemelho a essa pessoa. Como eu, Marcos, me comporto diante de tudo que Emmanuel falou. Posturas que me deixam cegos pela vaidade e situações cômodas que vejo e assim evito aceitar que tenho que cortar mãos e olhos, que tenho que arrancar de mim mesmo essas falhas morais. Então, meus irmãos, eu gosto muito de uma passagem do Evangelho de Mateus, quando Cristo disse que toda vez que nós fazemos uma caridade a qualquer uma das pessoas, é a Ele mesmo que fazemos. Me fala Mateus 25, não me lembro a passagem do versículo. Gosto muito dessa passagem, porque está muito claro lá qual que é o nosso dever, mas é óbvio que cada um tem uma limitação, cada um tem uma forma de fazer isso. O que não se pode é negligenciar isso, porque fora da caridade não há o quê? Salvação. E a salvação que Cristo nos ensina não é uma salvação de palavras, é uma salvação baseada em comportamentos. E o próprio Paulo nos alerta que a fé sem obras, ela é morta. Então, cada um mentalize. Será que eu hoje não estou agindo da mesma forma que esse moço em adotando posturas, comportamentos, atitudes que estão me afastando do caminho do bem e me colocando em contato mental com toda essa orla, com toda essa legião de espíritos inferiores e sofredores. E muitas vezes, eu não me lembro o livro, mas Afastar o Obsessor, o livro faz uma comparação entre espantar moscas de uma carne ou de alguma coisa em fase de decomposição. Você afasta, mas elas voltam. Porque o problema não é eles, é você. Eles só estão aqui que você dá guarida mental, pessoal e comportamental. Então, todo esse conjunto de atitudes e comportamentos que Emmanuel nos relatou se resume, na minha humilde opinião, em não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. E ponto final. Dentro da limitação de cada um, pensemos nisso. Pensemos nisso. Será que nós estamos prontos para encontrar com o Mestre Jesus e pedir para Ele expulsar de nós essa legião de obsessores? Ou eu posso hoje, com amor, com trabalho, com caridade, com fé e com persistência, e começando a trabalhar isso? Isso foi o que eu vi na lição, tá bom, gente? Isso é o que eu consegui interpretar na lição. E eu acho que a oração de São Francisco de Assis, ela é perfeita para o que nós estudamos hoje. Porque ela fala: Senhor, fazei de mim
um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, leve o amor. E aí vai seguindo toda uma receitinha, né, de conduta, de comportamentos, que vão te ajudar a se fortalecer e a ser alguém melhor. Ai, me desculpem se eu fui um pouco incisivo, mas é assim que eu penso. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos levantar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos pedir a falange de unidos para o bem e a paz também. Sob as bênçãos do nosso Pai Celestial, possa nos dar força para modificar nossas condutas e os nossos pensamentos, para que possamos afastar de nós, de nossa casa, de nossa família, do nosso trabalho e de onde quer que estejamos, toda essa orla de espíritos que ainda não conhecem o Mestre amado Jesus. Que nós possamos, com as bênçãos da nossa falange, nos tornarmos firmes, corajosos, com fé, com esperança, e lutando sempre, não perdendo a esperança que um dia essa humanidade vai acordar e nesse passo, ou nesse processo, nós estamos inclusos. De que não adianta nós lutarmos pelo nosso próprio bem, quando ao nosso lado existem pessoas precisando, implorando ajuda. Ainda não dominamos, ainda não estamos prontos para ver toda essa verdade, mas que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê força para começar a ver isso de uma forma diferente. Rogamos saúde, proteção e paz para todos que se encontram hoje vítimas dessa epidemia de dengue, para todas as pessoas que se encontram em hospitais, nas creches, nos albergues, para todas as pessoas que se encontram em situações perturbadoras, muitas vezes negligenciadas pela ciência humana, ou por crenças e crédulos que às vezes ainda não são do conhecimento de cada um, mas que Jesus Cristo possa interceder junto a todos. Que os bons espíritos possam visitar a cada uma dessas pessoas que se encontram perdidas, sem rumo. Que a graça do Pai, o amor do Filho, estejam presentes em cada lar nesse momento, dando saúde, dando proteção. Que possamos ser firmes em nossos propósitos de melhorarmos um pouquinho a cada dia, de avaliarmos, como dizia o próprio Santo Agostinho, como foi o nosso dia, nós fizemos mal a alguém, e se assim o fizemos, peçamos perdão. Não tenho certeza se foi Santo Agostinho, se cometi um erro e perdoe. Mas o caminho para a perfeição passa primeiro por enxergarmos as nossas deficiências e, a partir delas, construirmos algo que nos faça errar menos. Que o Pai nos ofereça esta condição para que nos transformemos em pessoas melhores hoje do que fomos ontem. E assim sucessivamente, para que chegamos um dia a teus pés iluminados e livres de todos os grilhões que nos prendem a esse mar de lágrimas e de dor. Vamos juntos rezar a oração que o Pai nos ensinou e rogar ao Mestre Jesus que tenhamos fé, que tenhamos força e que não percamos a esperança, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Pois sua voz é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.